Você já se sentiu pequeno diante da vastidão do universo? Ou talvez sobrecarregado pelas incertezas da vida, buscando um sentido maior, uma bússola moral clara? E se eu te dissesse que existe um segredo milenar, guardado em apenas 10 versículos, capaz de resgatar sua admiração e direcionar sua vida? Uma fonte de sabedoria que transcende o tempo. Neste vídeo, não vamos só ler, mas decodificar o Salmo 111. É um dos hinos mais poderosos da Bíblia, e sua mensagem pode transformar a forma como você vê a Deus, o mundo e a si mesmo. Prepare-se para uma jornada de redescoberta da magnificência divina e do verdadeiro sentido da sabedoria. Uma sabedoria que liberta, que guia, que inspira. Você já parou para observar a imensidão da noite estrelada, sentindo-se um grão de areia em um deserto infinito, questionando seu próprio lugar neste vasto universo? Ou talvez, no turbilhão do dia a dia, com as notícias avassaladoras, as redes sociais incessantes e as pressões da vida moderna, você se sente sobrecarregado, buscando um porto seguro, um sentido que vá além do efêmero? A constante busca por validação externa, o anseio por algo que preencha um vazio inexplicável, a sensação de que falta uma peça fundamental para o quebra-cabeça da existência. Muitos de nós percorremos caminhos tortuosos, experimentando soluções temporárias, teorias complexas de autodesenvolvimento, buscando respostas em livros, gurus e modismos, mas a inquietude persiste. É como se a alma sussurrasse por algo mais profundo, algo que o tempo não pode apagar, que a moda não pode desvalorizar, algo que nos conecte a uma verdade maior. E se eu te dissesse que há um segredo milenar, uma sabedoria ancestral, guardada em apenas 10 versículos, capaz de resgatar essa admiração perdida, de reacender a centelha do maravilhamento e, mais importante, de direcionar sua bússola moral em um mundo que parece ter perdido o norte? Não estamos falando de uma fórmula mágica instantânea, mas de um convite a uma redescoberta profunda de quem você é e de quem é o Criador. É um convite a olhar para o céu e para dentro de si com novos olhos, com um coração renovado. Esta sabedoria não é apenas para estudiosos ou teólogos. Ela é para você, para mim, para qualquer um que anseie por uma fundação sólida em meio à areia movediça da vida contemporânea. Ela nos chama a uma reflexão que transcende o imediatismo, a uma compreensão que acalma a mente e nutre o espírito. Neste vídeo, meu amigo, minha amiga, não vamos apenas ler ou recitar o Salmo 111. Isso seria superficial demais para a riqueza que ele oferece. Em vez disso, vamos mergulhar fundo, vamos decodificá-lo, verso a verso, não como um texto distante do passado, mas como uma mensagem viva, pulsante, diretamente para o seu coração e para a sua mente hoje. Vamos desvendar suas camadas, explorar as nuances de suas palavras e permitir que sua luz ilumine as áreas da sua vida que talvez estejam em sombra. O Salmo 111 é um hino, uma canção de louvor, mas é também um mapa, um guia para entender a majestade divina, a fidelidade inabalável de Deus e o verdadeiro significado da sabedoria que vem dele. Prepare-se, pois, para uma jornada de redescoberta. Uma jornada que promete ir além das suas expectativas, que pode transformar sua maneira de ver a Deus, não como uma figura distante e inatingível, mas como o provedor constante, o justo juiz e o redentor amoroso. Uma jornada que vai recontextualizar sua visão do mundo, não mais um lugar caótico e sem esperança, mas um palco onde as obras grandiosas de um Criador soberano são manifestadas diariamente. E por fim, uma jornada que vai revolucionar sua percepção de si mesmo, não como um ser insignificante à deriva, mas como uma criação preciosa, dotada de propósito, convidado a uma relação íntima com o Altíssimo. Esta é a promessa do Salmo 111, uma redescoberta da magnificência divina que culmina no entendimento mais profundo do verdadeiro sentido da sabedoria, aquela que nos liberta para viver uma vida plena e com propósito eterno. Fique conosco, pois o que está por vir pode ser a resposta que sua alma tem buscado.
Na sequência daquela promessa de redescoberta, da magnificência divina que nos aguarda, precisamos entender que o Salmo 111 não é apenas um punhado de palavras aleatórias jogadas ao vento de uma oração antiga. Não é um texto que se lê distraidamente, como se folheia um jornal velho. Ele é um convite intencional, elaborado com uma precisão quase arquitetônica, para que você e eu nos sentemos à mesa da adoração, não como meros espectadores, mas como participantes ativos. Pense nisso. Um convite especial, formal, que exige nossa atenção plena. A beleza singular deste salmo reside em sua própria estrutura. Ele não é uma simples poesia, é um poema acróstico. Para quem não está familiarizado, no hebraico original, cada versículo deste salmo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Imagine a dedicação, a arte, a intencionalidade por trás disso. Não é um mero jogo de palavras, um floreio literário sem propósito. Longe disso, essa organização meticulosa, essa ordem sequencial de cada letra, é um lembrete vívido da ordem e do propósito divinos em cada aspecto da existência. É como se o salmista estivesse dizendo: olhem para Deus. Desde a primeira letra do alfabeto até a última, ele abrange tudo. Desde o menor detalhe da criação até o maior evento da história, ele está presente, ele é soberano, ele é digno de louvor. É uma adoração que usa cada sílaba, cada fonema, cada princípio da linguagem para glorificar a perfeição do Criador. Isso nos força a refletir. Se o salmista dedicou tanto esmero à forma, o que ele esperava de nós ao contemplar o conteúdo? Que tipo de entrega ele desejava inspirar? Essa estrutura acróstica não é, portanto, um capricho, mas uma poderosa metáfora. Ela representa a completude, a totalidade da revelação de Deus, do Aleph ao Tav, do A ao Z da nossa compreensão. Deus se manifesta em toda a sua glória. Isso nos convoca a uma adoração que não é fragmentada, que não é reservada apenas para momentos específicos, mas que permeia todo o nosso ser. Não é apenas a emoção do coração, embora ela seja vital. Não é apenas a voz que canta, embora seja uma expressão linda, mas é também a mente que pensa, que raciocina, que busca compreender a profundidade dos seus atributos. É uma adoração plena, do fundo da alma e com toda a nossa capacidade intelectual. Uma adoração que engaja nosso intelecto na contemplação de suas obras e de seu caráter, que nos leva a questionar, a investigar, a admirar, com uma inteligência que muitos talvez nem soubessem que poderiam aplicar à fé. O salmista, ao construir o Salmo 111 dessa forma tão deliberada, nos desafia a ir além do superficial, a não nos contentarmos com uma fé rasa, mas a buscar uma compreensão profunda que só pode nascer de um engajamento total. Ele nos chama a levar nossa mente, nossos questionamentos e nossa curiosidade para a presença de Deus. Qual era, afinal, o coração por trás das palavras deste salmista? O que ele queria verdadeiramente alcançar? Seu objetivo não era apenas descrever a Deus como um mero cronista de fatos divinos. Ele não estava apenas reportando uma lista de feitos. Não. O propósito era muito mais profundo. Era inspirar uma resposta genuína de cada um de nós. Uma resposta que vai além do mero assentimento intelectual e se manifesta em gratidão, em reverência e em uma vida transformada. Ele queria que, ao ler e meditar sobre a grandeza de Deus, fôssemos movidos a agir, a louvar, a viver de forma diferente. Que a compreensão da magnificência divina gerasse em nós um desejo ardente de honrá-lo em tudo o que fazemos e somos. Ele buscava uma metamorfose interna, um despertar espiritual. Este salmo é, então, um catalisador. Ele nos convoca a uma postura ativa. Não é para ser apenas ouvido, mas para ser experimentado. É um chamado para que a nossa própria vida se torne um hino de louvor, uma extensão daquele poema acróstico que celebra a totalidade de Deus. Cada dia, cada escolha, cada respiração pode ser um versículo de adoração.
Se a ordem e a totalidade do Salmo 111 nos mostram um Deus intencional e completo, como não poderíamos nós responder com uma vida igualmente intencional e completa em sua adoração? A partir dessa compreensão profunda da intenção do salmista, somos conduzidos naturalmente a uma questão ainda mais fascinante. Quais são de fato essas obras e atributos de Deus que nos levam a tal nível de admiração e louvor? O que ele fez e quem ele é para merecer uma adoração tão cuidadosamente elaborada? É isso que exploraremos a seguir, desvendando as evidências irrefutáveis de seu amor e poder. Tendo absorvido a magnificência das obras de Deus e a solidez inabalável de seu caráter, sua verdade, sua redenção e sua santidade, somos conduzidos a um paradoxo central, talvez o mais fundamental de todos para a nossa própria existência e discernimento: o temor que liberta. O Salmo 111, em seu último versículo, sentencia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma profundidade que, se mal compreendida, pode nos afastar da verdadeira sabedoria, em vez de nos aproximar. Precisamos desmistificar o que significa temer a Deus, porque muitos de nós, ao ouvir essa expressão, automaticamente a associamos a um medo paralisante, aquele pavor que nos encolhe, que nos faz querer fugir ou nos esconder, como uma criança que teme a punição. Mas o temor bíblico do Senhor, especialmente como apresentado aqui, é algo radicalmente diferente. É a chave de ouro para uma sabedoria que transcende o mero conhecimento intelectual. O temor do Senhor, meu amigo, não é o medo de um carrasco, mas a profunda reverência que se experimenta diante de algo ou alguém de magnitude incalculável, de glória esmagadora, de amor imensurável. É o assombro que nos toma quando estamos diante de um pôr-do-sol espetacular, de uma montanha majestosa ou da vastidão do oceano, multiplicado infinitamente ao nos darmos conta de que existe um Criador por trás de tudo isso, que é infinitamente mais sublime. É o reconhecimento humilde e admirado de sua soberania absoluta, de que Ele é o autor da vida, o governador do universo, o definidor do bem e do mal. É a consciência de que nossa existência depende totalmente dele e que seus caminhos são perfeitos. Esse reconhecimento nos coloca em nosso devido lugar, não como centro do universo, mas como criaturas amadas, convidadas a viver em harmonia com os planos daquele que nos formou. É justamente essa reverência que se torna o princípio da sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria não é apenas acumular fatos ou informações. Não é apenas ter um QI elevado ou ser bem-sucedido em seus empreendimentos. A sabedoria genuína é a capacidade de discernir o que é certo e errado à luz da verdade eterna, de fazer escolhas que nos alinham com os propósitos divinos para a nossa vida e para o mundo. Quando tememos ao Senhor nesse sentido reverente, somos levados a valorizar seus mandamentos, a buscar sua vontade, a confiar em sua direção. As palavras de Deus deixam de ser meras sugestões e se tornam o alicerce sólido sobre o qual construímos nossas decisões, nossas prioridades, nosso próprio caráter. O temor do Senhor nos ajuda a distinguir entre o que é transitório e o que é eterno, entre o que nos agrada momentaneamente e o que nos nutre a alma para a eternidade. Ele nos dá a perspectiva correta. E o mais belo de tudo é que esse temor que nos leva à sabedoria é, na verdade, um temor que liberta. Pense nas amarras que nos prendem, o medo dos homens, o que eles vão pensar, o desejo incessante de aprovação, o medo do futuro, da incerteza, da perda, o medo de viver uma vida sem propósito, de não deixar um legado, de não sermos significativos. Quando tememos a Deus e a Ele somente, todos esses outros medos perdem seu poder. Se reconhecemos que o Criador do universo, aquele que detém todo o poder e toda a sabedoria, está ao nosso lado, quem ou o que poderemos temer? O que os homens podem fazer contra nós, que Ele não possa redimir ou usar para o nosso bem? Como o futuro pode nos assustar se sabemos que Ele já está lá,
tecendo cada fio de nossa história. A libertação da ansiedade e da preocupação excessiva começa no momento em que transferimos nossa reverência e nossa confiança do que é humano e falho para o que é divino e perfeito. O temor do Senhor nos torna corajosos, ousados e nos permite viver uma vida autêntica, não buscando aplausos humanos, mas a aprovação daquele que realmente importa. Como essa reverência molda nossas escolhas diárias? Ela nos faz ponderar sobre a ética em nosso trabalho, sobre a verdade em nossas palavras, sobre a integridade em nossos relacionamentos. Ela nos ajuda a discernir o certo do errado em um mundo complexo, não por meio de regras rígidas e arbitrárias, mas por um coração que anseia agradar ao Santo. Ela nos inspira a amar o próximo, a buscar a justiça, a praticar a misericórdia, porque compreendemos que esses são os atributos de Deus que queremos refletir. Em vez de nos sentirmos constrangidos, nos sentimos capacitados para tomar decisões que honram a Deus e que, por consequência, nos trazem paz e satisfação duradouras. E nesse ciclo virtuoso, nossa vida se torna um elogio perene a Ele. Sim, o Salmo 111 termina com a afirmação de que o seu louvor permanece para sempre. Isso significa que a adoração a Deus, que nasce desse temor reverente e dessa sabedoria, não é algo que fazemos de vez em quando, mas uma atitude contínua, um estilo de vida. É uma vida que glorifica a Deus em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, uma vida que é em si mesma uma canção de louvor contínua, um eco da grandeza de Deus no mundo. É a manifestação prática de que entendemos quem Ele é e o que Ele fez. E então, como podemos não apenas entender, mas verdadeiramente viver o Salmo 111 hoje, integrando essa sabedoria e essa reverência em nosso cotidiano, transformando cada dia em uma revolução de louvor, é o que exploraremos a seguir, com desafios práticos para sua jornada. Depois de percorrer as obras grandiosas de Deus, de contemplar a constituição inabalável de seu caráter, sua verdade, sua redenção e sua santidade, e de desvendar o poder transformador do temor que liberta, a pergunta natural que emerge em nosso coração é: como podemos não apenas entender, mas verdadeiramente viver o Salmo 111 hoje? Como podemos transformar essa rica teologia em uma revolução do louvor em nossa vida diária? Não basta apenas admirar a paisagem. Precisamos caminhar por ela, respirar seu ar, sentir seu solo sob nossos pés. A fé, para ser viva, precisa ser praticada. E o Salmo 111 nos oferece não apenas uma inspiração, mas um roteiro prático para uma existência mais plena e conectada com o divino. A integração do Salmo 111 em nosso cotidiano começa com uma atitude intencional. Em um mundo que nos empurra para a pressa, para a distração constante, para o consumo sem reflexão, precisamos deliberadamente criar espaço para a contemplação e a gratidão. O que seria, então, um primeiro passo concreto? Proponho um exercício de gratidão que pode mudar a sua perspectiva. Que tal criar um diário das obras de Deus? Não precisa ser um caderno formal com capa dura. Pode ser um bloco de notas no celular, um simples arquivo digital, ou até mesmo um cantinho mental onde você anota. O desafio é este: diariamente ou algumas vezes na semana, anote, registre, reflita sobre as pequenas e grandes provisões, cada sinal da sua justiça, cada momento de sabedoria que Ele lhe concedeu. Lembra-se de como o salmista nos convidou a ver as obras de Deus do macrocosmo ao microcosmo? Pois bem, agora é sua vez de identificá-las no seu próprio universo particular. Pode ser algo tão simples como o sol em seu rosto, a água que chega à sua casa, o alimento na sua mesa. Pode ser algo mais profundo como a superação de um desafio que parecia intransponível, a palavra certa que veio na hora exata, a força que você encontrou para perdoar ou seguir em frente. Ao fazer isso, você está reeducando seu olhar, treinando sua mente para ver a mão de Deus agindo em sua vida, mesmo nas situações mais corriqueiras ou mais dolorosas. Você está construindo um memorial pessoal de sua fidelidade, de sua provisão, de sua intervenção.
E o que acontece quando você faz isso? A gratidão deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma força motriz, um motor para o louvor. Você começa a perceber que cada dia é de fato um presente, uma oportunidade de testemunhar e experimentar a bondade divina. Essa prática simples tem o poder de transformar murmurações em ações de graças, desespero em esperança, cegueira espiritual em discernimento. Ela nos lembra a cada linha escrita ou pensada que Deus está presente, ativo e cuidando de nós. Além da gratidão, o Salmo 111 nos chama a uma prática da reverência, daquele temor que descobrimos ser libertador. Como cultivamos essa reverência em nosso dia agitado? Desligue as telas por um momento. Encontre um tempo, mesmo que curto, para o silêncio. Pode ser contemplando a grandiosidade de Deus na natureza, a beleza de uma flor, a força de uma árvore, a imensidão do céu, o ritmo das ondas. Ou pode ser na quietude do seu quarto, meditando em sua palavra, permitindo que a profundidade de um versículo penetre em sua alma. Não é sobre tentar forçar um sentimento, mas sobre se expor à presença de Deus, permitir que Ele fale, que Ele revele sua majestade. Quando você se silencia e se permite contemplar, a admiração nasce naturalmente. Você se lembra de que há algo maior que seus problemas, maior que suas preocupações, maior que você mesmo. Essa prática nutre o espírito, acalma a mente e nos reconecta à fonte de toda a sabedoria. Ela nos ajuda a fugir da superficialidade que muitas vezes domina nossos pensamentos e emoções. É nesse espaço de quietude e contemplação que a voz de Deus se torna mais clara, que a bússola moral se reafirma, que a sabedoria floresce. Deixe essa admiração renovar seu espírito, infundir paz onde havia inquietação e trazer clareza onde havia confusão. É um reencontro com a própria essência da fé, com a maravilha de ser uma criação diante do Criador. É um exercício de humildade e de exaltação. E por fim, mas não menos importante, o Salmo 111 nos lembra que a adoração não é uma jornada solitária. Ele começa com a frase: "Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação." Isso nos leva à conexão comunitária. Nossa fé não é apenas pessoal, é também relacional e comunitária. Compartilhe suas obras. Conte a outros sobre as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Encontre uma comunidade de fé onde você possa louvar junto, aprender junto, crescer junto. Quando nos unimos a outros para adorar, o louvor individual se amplifica e a experiência da presença de Deus se torna ainda mais poderosa. É na comunhão que somos fortalecidos, que nossas dúvidas são compartilhadas e que encontramos apoio e encorajamento. Adorar em conjunto não é apenas um ritual, é uma declaração de fé coletiva, um testemunho público da grandeza de Deus. É ver outras pessoas compartilhando suas próprias obras de Deus, suas histórias de redenção e provisão, o que, por sua vez, fortalece a nossa própria fé. É em meio à congregação que a sabedoria se multiplica, que a palavra é vivificada de diferentes perspectivas e que o Espírito de Deus se manifesta de maneiras únicas. Viver o Salmo 111 hoje, então, é adotar uma postura de gratidão ativa, de reverência consciente e de adoração compartilhada. É permitir que cada aspecto da sua vida se torne um eco do louvor ao Eterno, um testemunho vivo de seu poder, de sua justiça, de sua provisão e de sua fidelidade inabalável. Percorremos juntos uma jornada de descobertas e reflexões. Começamos com a inquietação da alma, a busca por um sentido em um mundo que, muitas vezes, parece nos desorientar. Prometemos desvendar um segredo milenar, guardado em apenas 10 versículos. E creio que a cada passo, o Salmo 111 se revelou não como um texto antigo, mas como uma voz viva, um convite atemporal. Ele nos levou a contemplar a grandiosidade inatingível das obras de Deus, desde a complexidade de uma célula até a imensidão das galáxias, mostrando-nos um Criador que não apenas concebeu o universo, mas o sustenta com uma provisão diária e uma justiça imutável.
Depois mergulhamos na própria essência do caráter divino, desvendando os pilares de sua verdade inabalável, da redenção profunda que ele oferece e da santidade tremenda que nos inspira reverência. Vimos que Deus não é uma força distante e indiferente, mas um Pai que cumpre suas promessas, que resgata, que purifica e que convida à mais alta forma de relacionamento. E em seguida, abordamos o que muitos podem achar um contrassenso: o temor que liberta. Entendemos que o temor do Senhor não é um medo paralisante, mas uma profunda admiração e respeito que nos posiciona para receber a verdadeira sabedoria, aquela que ilumina nosso caminho e nos liberta dos grilhões do medo humano e da busca vazia. O Salmo 111, meu amigo, minha amiga, não é um texto para ser arquivado na memória ou empoeirado em uma estante. Ele é um manual para uma vida de admiração, gratidão e sabedoria prática. Ele é um espelho que reflete a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, nos mostra o caminho para uma existência com propósito e significado. Ele nos lembra, a cada verso, que a verdadeira grandeza reside não em quão grandes nos tornamos, mas em reconhecer quão grande é o Deus que nos criou, nos ama, nos sustenta, nos redime e nos guia. Ele é infinitamente grande, justo e fiel. Essa é a verdade que sua alma tem buscado, e ela ressoa em cada palavra deste hino. Permita que essa verdade se ancore em seu coração. Reflita sobre essa jornada que fizemos juntos. Qual obra de Deus, qual aspecto do seu caráter, qual dimensão dessa sabedoria do Salmo 111 mais tocou sua alma hoje? O que se destacou para você, ressoando com suas experiências, com seus anseios, com suas perguntas mais íntimas? Deixe um comentário sincero, compartilhe conosco o que marcou você. Sua experiência, sua percepção, sua resposta a essa mensagem tem um valor imenso e pode ser a chave que outra pessoa precisa para desvendar sua própria jornada de fé. Não subestime o poder de um testemunho pessoal, da sua própria voz, em meio a tantas outras. Se este vídeo, se esta meditação, se esta jornada de descoberta do Salmo 111 verdadeiramente tocou seu coração, se ele trouxe clareza, esperança ou um novo fôlego para sua caminhada, então te convido a ser um agente de transformação. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que está buscando, que está precisando ser lembrado da grandeza de Deus, da inabalável fidelidade de um Pai que nunca falha. Pense em quem está passando por um momento difícil, quem está confuso, quem anseia por uma luz em meio à escuridão. Um simples clique, um simples ato de compartilhamento, pode ser o bálsamo que outra alma precisa para iniciar sua própria redescoberta. Não guarde essa luz só para você. A beleza da verdade é que ela se multiplica ao ser dividida. E se você busca mais conteúdo como este, se deseja continuar essa jornada de aprofundamento na palavra, de reflexão sobre a fé, de busca por uma vida com propósito e significado, convido você a inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Ao fazer isso, você não apenas garantirá que não perderá nossas próximas mensagens, mas se juntará a uma comunidade de pessoas que, como você, estão em busca de uma fé viva, de uma sabedoria que liberta, de um relacionamento mais profundo com o Criador. É um compromisso de continuidade, uma decisão de nutrir o espírito, de seguir crescendo, aprendendo e aplicando esses princípios eternos em sua vida. Que sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, seja um eco contínuo do louvor ao Eterno. Que o reconhecimento de que seu nome é santo e de que sua sabedoria permanece para sempre preencha cada dia seu, cada decisão, cada aspiração. Que a grandeza de Deus, revelada no Salmo 111, seja a melodia que embala seus passos, a luz que guia seus pensamentos e a força que sustenta seu espírito. Que você viva uma vida que glorifica a Ele em tudo. Até a nossa próxima conversa, que a paz que excede todo entendimento esteja com você.